Boa tarde, gente. Meu nome é Felipe, sou aluno de doutorado aqui no PESE, e a gente vai iniciar a nossa apresentação de hoje com um artigo intitulado O Posicionamento de fármaco para identificar potenciais inibidores da protease do vírus HIV. A tentativa, quando eu escolhi esse artigo e trouxe esse artigo, é da gente tentar integrar as duas principais linhas de pesquisa do laboratório, e o foco do laboratório, que é o estudo em si, o reposicionamento de fármacos, com a nossa linha de pesquisa de farmacologia. E tentar integrar essas duas áreas e mostrar um artigo e um estudo em que ele abrange essas duas questões, não em tantos detalhes como a Karine, por exemplo, está estudando o doutorado dela, nem o estudo, a pesquisa clínica em tantos detalhes como nós estamos estudando, mas uma interseção entre as duas áreas e que eu achei interessante a gente olhar nesse momento. Bom, primeiro a revista é Molecules, a revista é A2 e fator de impacto 4.6. É um fator de impacto bom e uma revista do extrato A também, uma revista relevante para a gente e como foco. É uma revista que foca mais em química medicinal, em descoberta de novos fármacos, em ensaios depois da funcionalidade desses novos fármacos descobertos, mas traz também alguns insights interessantes para a gente olhar aqui hoje. Os estudos foram feitos nos Estados Unidos, em Nova York, nesse Population Council, que é uma ONG, uma organização não governamental dos Estados Unidos, de Nova York, sediada em Nova York, que faz diversos estudos em diversas áreas, financiados por várias agências de fomento americanas, inclusive por empresários, enfim, por grandes empresários. Então, é uma ONG, mas que tem grandes pesquisadores americanos envolvidos nessa ONG. E esse é um exemplo de um estudo que foi feito lá, em apoio da Universidade de Manhattan, de Nova York, e os pesquisadores estão nessas duas universidades, e um pesquisador, que é o principal também, numa universidade na Nigéria. Então, aqui a gente tem o pesquisador principal, com diversas publicações, muitas publicações nessa área. Ele é um pesquisador de química medicinal, não é exatamente enfim, por outras diversas pesquisas nessa área, na área de farmacologia. E aí, na introdução, eu busquei algumas referências do artigo 2, 39 milhões de pessoas no mundo vivem geométrica, e hoje já é uma epidemia mundial, uma pandemia, e a tendência, ou pelo menos os objetivos da OMS nos próximos 10 ou 20 anos, é que isso e que não continue evoluindo. Em alguns países do mundo, isso já é observado, já é uma ascendente, o que ainda é um grande desafio à África com relação ao HIV, mas já tem conseguido resultados bastante positivos em outras partes do mundo. 76% de todas as pessoas vivendo com HIV têm acesso à terapia antirretroviral, com dados do ano passado. Então, é um dado positivo, mas se a gente for pesquisar e for a fundo nesses dados, 24% que não estão aqui, grande parte está na África, exatamente na África. A falta do acesso ao medicamento, à terapia antirretroviral, é um dos grandes fatores que leva à mortalidade, a comorbidades, enfim, a complicação e a superlotação do sistema de saúde, que já é fragilizado em muitos países da África. Então, isso é um grande problema para o mundo, não só para o continente africano. 14% de todas as pessoas vivendo com HIV não sabem que vivem com HIV. A gente já viu em muitos artigos os autores falando sobre aquele estado de latência que o vírus fica, e nesse artigo ele discute um pouco as causas disso, os fatores genéticos que podem levar uma pessoa a ter o vírus em latência por 1, 2, 3, 5, até 10 anos, e outra tem o vírus e no próximo ano ou no próximo mês manifesta os sintomas da síndrome. Então, isso é muito variável, e é multifatorial,
mas existe. Então, 14% das pessoas que têm HIV não sabem. Aqui está bem clarinho, mas os objetivos, né, da OMS é que em 2030 os casos diminuam de 1,5 milhão para 335 mil. E o número de mortes de 680 mil para 240 mil, de 2020 para 2030. São alvos que a OMS tem em todo o mundo, sendo que o grande desafio, como a gente falou, é no continente africano. E aí eu trouxe uma figurinha, né, da terapia antirretroviral, né, de alta eficiência ou de alto impacto, como a gente traduz em inglês. Eu sei que eu já trouxe uma figura parecida com essa na outra apresentação, mas eu resolvi trazer essa por dois motivos. Primeiro, porque aqui ele inclui os inibidores de attachment inhibitors, que ele fala, né, os inibidores de adesão, ou antes do vírus entrar na célula, no CD4, que são o Maraviroc, o Ibalizumab e o Fostemsavir, que são drogas mais novas. E pelo fato de ele mostrar aqui também o ano em que essas drogas foram, não descobertas, né, mas que elas foram lançadas. Aí é interessante a gente acompanhar, principalmente os inibidores da protease, né, como ele mostra aqui. Primeiro, né, o protótipo, lá, o Saquinavir, em 95, aí vai evoluindo, o Ritonavir, que é a droga que é usada para fazer o booster, o Dinavir, Neofinavir, Lopinavir, até o Darunavir, em 2006, que é o inibidor da protease mais moderno que a gente tem no mercado e que é utilizado hoje como primeira escolha em relação ao inibidor da protease. Né? Um paciente está fazendo atazanavir há um tempo, o Lopinavir, enfim, é o que mais tem hoje, atazanavir, e faz a troca por algum motivo, por falha terapêutica ou por reação adversa, troca-se pelo Darunavir. Então, a maioria dos pacientes hoje em uso de inibidor da protease estão em uso de Darunavir, não só no Brasil, mas no mundo todo. Os inibidores de aproximação, de ligação aqui do vírus ao CD4, principalmente o Maraviroc, né, no Brasil, o Ibalizumab é um anticorpo monoclonal, o único anticorpo monoclonal aqui na lista dos antirretrovirais e que é uma droga cara, não tem disponível no Brasil para ser usada. As outras drogas a gente já falou, né, das outras mecanismos de ação, inibidores da transcriptase reversa, análogos, não análogos do nucleosídeo, inibidores da integrase. E é importante a gente focar um pouquinho mais aqui nos inibidores da protease, porque é o foco do estudo. Né? Os inibidores da protease fazem um final com que o vírus não seja maturado, ou seja, com que as proteínas geradas, né, pela síntese proteica, uma vez que ele entrou, internalizou no genoma da célula humana, né, ou da célula animal, ele gera síntese de novos genes, novas proteínas, e aí, uma vez essas proteínas geradas, elas precisam ser clivadas, né, ou maturadas, para que sejam gerados proteínas menores e funcionais, com características próprias, definidas e funcionalidades próprias. Aí, quando esses inibidores da protease impedem esse momento final, essa GAG ou essa GAG-POL polimerase, né, essa GAG polimerase, faça exatamente essa clivagem, eles impedem que o vírus seja amadurecido, de modo que ele não consegue, né, chegar em outras células maduro com as funcionalidades necessárias para infectar outra célula e fazer o caminho novamente. Então, acontece todo esse caminho aqui do vírus, quando chega aqui no final para ele ser clivado, essas proteínas, e ele partir para infectar outras células, ele não é amadurecido e aí é interrompido esse ciclo celular que já no finalzinho, né, do vírus. E aí, esses inibidores da protease são muito úteis na terapia, porque esse mecanismo de ação é muito eficiente, né? Apesar da gente já ter falado que nenhum mecanismo de ação antirretroviral é utilizado sozinho por conta de resistência, né? Então, ele é associado ao inibidor nucleosídico, não nucleosídico, da transcriptase reversa, mas esse mecanismo de ação é muito útil e muito eficiente, tanto que é utilizado até hoje, e o maior número de drogas, né? Vocês podem observar aqui, está exatamente nos inibidores da protease. Junto aqui, talvez, com nucleosídeos, tem mais além desses aqui, né? Não estão todos aí. Mas tem um grande número de inibidores da protease no mercado. E aí, esses inibidores da protease, ele mostrou aqui, como é uma revista de química medicinal, né? Ele mostra as estruturas, né? As estruturas químicas, a representação molecular, e os grupos, né, funcionais, né? Os sítios funcionais de cada uma dessas drogas. Não é exatamente o nosso alvo aqui, mas é interessante a gente observar. E aí ele mostra também o tempo que se leva para uma descoberta de uma nova droga, né? Vocês já viram essa figura ou figuras
parecidas com essa, mas eu achei interessante a gente trazer novamente para ilustrar. E no final de todas as fases, né, além das fases em que a droga está sendo sintetizada e fabricada, né, a partir da sua matéria-prima, até a fase pré-clínica, com a pesquisa em animais, a fase 1 em seres humanos, que é a fase de segurança, fases 2, 3 e finalmente, né, a fase de lançamento, iniciando a farmacovigilância, ele mostra aqui um total de 1,7 ou quase 1,8 bilhão de dólares, né, para se gerar um novo medicamento. Então, muitas vezes, quando a gente vê uma nova droga chegando no mercado, a gente não entende por que ela é tão cara. É evidente que a indústria precisa lucrar, e tem muito lucro ali naquele preço. Mas muitas vezes, ou sempre, tem também o custo de todo esse processo. Então, é justificativo exatamente para o reposicionamento e para os estudos em sílico que favorecem esse tipo de abordagem, né? Então, o uso, né, da informática ou da bioinformática, o uso de ferramentas, né, computacionais para fazer essa análise são muito úteis exatamente para evitar todo esse caminho, todo esse gasto, ou pelo menos uma parte dele. Pelo menos se você chegar aqui no meio do caminho, com os estudos em sílico, ou chegar aqui e mostrar que essa droga já é segura, né, aproveitar os estudos de fase 1, já é um grande avanço. Se você ainda consegue aproveitar os estudos de fase 1, fase 2, fase 3, mostrando que ela é segura e é eficaz, ótimo. Na mesma dose, né, melhor ainda. Então, a ajuda das ferramentas computacionais serve para que a gente pule etapas, mas pule etapas de que forma? Com segurança, né, e com uma metodologia pré-definida para que isso seja um dado seguro, tanto quanto a pesquisa nas fases anteriores também foi segura e se mostrou verdadeira. Enfim, então essas bioferramentas, né, essas ferramentas computacionais, podem ser utilizadas com dois enfoques. Primeiro, na estrutura da substância, que é o que ele fez aqui nesse estudo, e depois na ligação da droga com o seu alvo terapêutico, né, com seus alvos terapêuticos. Então, ele foca nesse estudo, tanto em uma coisa quanto em outra. A estrutura química da substância, ele mostra lá os resíduos, né, de aminoácidos, glicina e aspartato, enfim, que cada estrutura tem e que faz ela ser funcional para uma determinada finalidade, e as ligações que essa estrutura faz com a proteína ou com a enzima alfa, com o receptor, enfim, que fazem também com que ela seja funcional para aquela atividade. Então, o que ele chama, né, de reposicionamento, drug repurposing, é uma estratégia, né, para novos agentes terapêuticos, como vocês sabem, né, já foi aprovada, já tem diversas drogas aprovadas pelo FDA, não só pelo FDA, mas pelas outras agências também, europeia, brasileira, como drogas reposicionadas de uma finalidade para outra, descobrindo novos usos para substâncias já aprovadas. Né? É largamente utilizada, né, e prova drogas que já comprovaram segurança e eficácia em seres humanos. Aí tem aquela discussão que a gente já fez aqui também, né, algumas vezes, sobre a dose, né, sobre a posologia. Vai ser a mesma posologia em que ela está aprovada, a mesma dose? Se for a mesma posologia, a mesma dose, o mesmo tipo de uso, né, o mesmo tipo de modelo em que era utilizada para a primeira finalidade, ótimo. Isso faz com que a gente pule mais etapas. Se não for, há necessidade de novos estudos, talvez estudos in vitro, estudos em seres humanos, muitas vezes só estudos em seres humanos, né, a fase clínica novamente. Então, cada caso precisa ser estudado separadamente para saber se vai ser necessário mais estudo ou se os estudos que já existem podem ser aproveitados para aquele tipo de reposicionamento. Então, ele traz alguns exemplos aqui, eu achei interessante mostrar, só para título de ilustração. O Viagra, né, que era utilizado para hipertensão e hoje para disfunção erétil, o próprio Remdesivir, a cloroquina, que muito se discutiu sobre o reposicionamento deles para a Covid, né, um tema controverso, mas que ainda é discutido, né, bastante na literatura. A própria zidovudina, que era utilizada para alguns tipos de câncer, né, e foi utilizada para o HIV, a talidomida, o haloxifeno, utilizado para osteoporose, foi reposicionado para câncer de mama. E tem muitos exemplos, né, de drogas que já foram reposicionadas, tem exemplos clássicos da literatura, outros nem tão comuns assim, outros que estão em uso, mas uma estratégia que é bastante útil. E aí, por que esses autores focaram nos inibidores na protease e no reposicionamento de substâncias
inibidoras da protease. Os inibidores da protease, como a gente falou, tem um mecanismo de ação importante e uma utilização muito importante e muito difundida, né, como antirretrovirais. No entanto, eles são associados também a uma série de reações adversas, efeitos colaterais, né, e reações adversas associadas ao seu mecanismo de ação. E a gente já conhece algumas delas, já discutiu algumas delas. A gente já falou aqui sobre um artigo que falava de lipidemia, né, envolvendo antirretrovirais inibidores da protease, e comparando, inclusive, a atazanavir, darunavir, ritonavir, enfim, falamos em detalhes sobre isso. Além da lipodistrofia, intolerância à glicose, diabetes, acúmulo de lipídio intracelular, no miócito, metabolismo da glicose no adipócito, metabolismo da glicose no adipócito, enfim. Há uma série de problemas metabólicos que ocorrem com pacientes que usam inibidores da protease. Hoje de manhã, eu recebi um paciente do estudo, que estava trocando atazanavir por darunavir. E ele está usando há um mês o darunavir e perguntou assim, uma mulher, poxa, o atazanavir me deixava com aquela gordura aqui, será que o darunavir também vai deixar? A preocupação, né? E ela não tinha nem um perfil assim tão claro de lipodistrofia, não, mas ela estava incomodada, né, com essa lipodistrofia. A gente não pode dizer que o darunavir não vai fazer isso, né? O darunavir é uma droga posterior, um pouco mais segura, com menos lipodistrofia, a gente viu isso nos estudos, mas também lipodistrofia. Então eu falei, olha, essa droga é melhor do que a anterior, mas não existe droga perfeita. Se você está usando um medicamento, ele vai te gerar alguns problemas, alguns efeitos colaterais. Então, todos eles geram, em maior ou menor grau, esse tipo de problema, além do surgimento de resistência, né, de multidrug resistência, que vai acontecer com os inibidores da protease, com outras drogas, enfim, não tem jeito. Então, muitas pessoas trocam o atazanavir exatamente pela resistência, não só pelos efeitos colaterais. Então, o objetivo desse estudo é descobrir novos inibidores da protease, com melhor perfil terapêutico, menos efeitos tóxicos, a partir de uma estratégia de reposicionamento. E depois ele fez também um estudo de toxicidade. Então, só para a gente mostrar, falar rapidamente o que eles fizeram, eles pegaram um banco de dados, na literatura, e já havia drogas possíveis inibidores da protease, né, drogas nesse perfil, estudaram quimicamente a estrutura molecular dessas substâncias, depois fizeram estudos in vitro, a abordagem in silico, depois fizeram estudos in vitro, de eficácia e de toxicidade para medir a eficácia e a toxicidade dessas substâncias e comprovar o que eles viram in silico, ou o que eles viram na modelagem molecular. Né? E aí ele mostra aqui a protease, um homodímero, com duas unidades simétricas ou iguais, por isso um homodímero, e aqui um ligante, que seria exatamente a substância que se liga ali no core, na parte central, da proteína, a cadeia A, a cadeia B e a substância aqui. Aqui ele mostra o lopinavir, e ele se ligando aqui as duas unidades, as duas subunidades da protease com 99 resíduos. E aí ele mostra, para vocês verem, alguns resíduos de aminoácidos, o aspartato, a glicina, e onde que cada resíduo desse aminoácido se liga na protease. E é a partir desse tipo de modelagem, desse tipo de ligação molecular, e forças de ligação, e locais de sítios de ligação, que ele vai eleger aí os candidatos a inibidores da protease, por força de ligação, C50, a gente vai ver isso aqui. Então, aqui a modelagem molecular que ele fez, ele mostra a validação dele com os resíduos de glicina, de aspartato, os principais resíduos de aminoácidos, o aspartato 25, a glicina 27 e o aspartato 29. Seriam os grupos aí que se ligariam à protease, o que fazem a ligação com a protease. Ele mostra como que foi feita a simulação computacional utilizando esse MOI que está descrito aqui, que é o Molecular Operating Environment Software, versão 2022. É um software que ele utilizou para fazer a modelagem molecular e ver os resíduos de aminoácidos de cada substância que ele pegou a partir do banco de dados dele, para ver onde que ele se liga à protease, quais são as ligações mais fortes, mais fracas, qual que se encaixa melhor, enfim. E aí a abordagem in silico, toda que ele fez, desde o banco de dados, que é o KimBL, que é uma
uma base de dados de substâncias químicas, né, que possuem atividade farmacológica, um banco de dados imenso, né, que tem diversas substâncias com diversos tipos de fármacos. Depois, ele experimentalmente mediu a capacidade dessas substâncias de inibir a transcriptase reversa, a protease e a integrase. As 3 principais enzimas ali utilizadas como alvo dos inibidores dos antirretrovirais. Em seguida, ele selecionou, a partir da seleção do banco de dados e da validação experimental, algumas substâncias, né, para medir a EC50, a percentagem de inibição, in vitro. Depois, ele tirou proteínas redundantes, né, descrição, cálculo, enfim, inteligência artificial, até que se chegou à implementação do modelo das substâncias que seriam aquelas melhores, ou aquelas elegíveis a serem novos fármacos utilizados como inibidores da protease. Então, nas abordagens in vitro, eu peguei aqui exatamente o que estava no texto, porque é a metodologia, né, que ele utiliza, é importante a gente ver, apesar da gente não vai produzir exatamente isso agora, mas são 2 conjuntos de células, 2 tipos de células, 2 linhagens, e aí ele pegou essas células, tratou com antibióticos, enfim, como se faz normalmente, para que não haja contaminação, utilizou uma metodologia pré-definida, e aí, em seguida, ele passou para uma segunda linhagem de células, primeiro para medir a capacidade de inibição, né, de diversas substâncias com aquelas proteínas que a gente mostrou, e depois para medir a toxicidade. Então, ele faz um caminho em 2 etapas, primeiro para medir o SC50, depois para medir o CC50, que é a capacidade dela de ser tóxica, né, a concentração necessária para metade da toxicidade, não é isso? O SC50. Esse experimento foi bem semelhante da semana passada, apesar de que ele não trabalhou com SC50 nem IC50, né? Sim. Mas basicamente é isso, você vai ter lá um efeito máximo, seja citotóxico, seja inibidor da replicação viral. A concentração que vai levar 50% desse efeito máximo citotóxico ou de inibir a replicação viral, vai ser o parâmetro que ele vai analisar, que ele vai ter como referência para ver, né? Quem tem um potencial citotóxico maior, quem tem um potencial, né, de impedir a infecção, né, de mitigar a replicação melhor. E aí a citotoxicidade também ele mostra a metodologia, né, que ele utilizou, também in vitro, com células, e aí a abordagem que ele fez para medir a atividade anti-HIV. Primeiro, essas células, a primeira linhagem foi infectada, na presença de diversas substâncias, para medir a capacidade de inibição dessas substâncias. Depois, o supernadante foi recolhido e jogado numa segunda linhagem de célula e ele viu a toxicidade, o número de células infectadas utilizando o imunosport, CTL imunosport. As análises dos dados ele fez no Excel e o GraphPad Prism, né, as últimas versões, na verdade a última é a 10, mas ele utilizou a 9. Aí mediu o CC50 e o SC50. A seletividade é exatamente o CC50 sobre o SC50, que é o índice terapêutico, né, daquelas substâncias. E aí ele mostra que ainda nos métodos, o que ele analisou de cada substância. Aqui ele tem os compostos, né, o saquinavir, que ele utilizou como padrão, né, e as substâncias que ele pegou lá do... Né, e para que elas são indicadas, ou a indicação que havia para elas no banco de dados. E aí tem as indicações as mais diversas, né? Diabetes, antihipertensivo, vitamina, antibiótico, enfim, outros já são antivirais. E aí ele mede, né, a energia, né, de ligação, além do IC50 e a percentagem de inibição. Né? Quanto menor a energia de ligação, menor o IC50, maior a capacidade dessa droga de se ligar àquela proteína. Aí, quanto maior a percentagem de inibição, melhor. Maior é a força também daquela ligação, né, daquela interação entre aquele fármaco e aquela proteína. Então, aqui não está dando para vocês verem, mas tem um menos aqui em muitos desses valores. Então, tem algumas drogas que têm valores bem menores do que o próprio
saquinavir, que é o controle dele, que é a droga que ele usou como padrão. Então, a gente começa 3 com menos 19, outras com menos 13, né, com menos 16, enfim. E percentagens de inibição também altas, maiores do que o próprio saquinavir. A substância 2 aqui, 62%, a 13, 50% e 52%, enfim, próxima do saquinavir. Então, a partir desses parâmetros, né, da força de ligação, ali, da energia gasta para essa ligação, né, do IC50 e da percentagem de inibição, ele fez a seleção das substâncias candidatas ao reposicionamento. Isso ainda na metodologia. E aí, nos resultados, essa tabela ficou pequena, mas dá para ver aqui algumas substâncias que ele já selecionou, né, a partir da tabela anterior. Aqui nós tínhamos 14 substâncias, 13 mais o saquinavir, e aqui nós temos 1, 2, 3, 4, o próprio saquinavir e o lopinavir. Então, nós temos 4 substâncias. O CR00, 1 PS, 3 PS, 9 PS e 13 PS. E ele mostra aqui a interação, a distância entre essas ligações, e mostra aqui a energia também. Só que aqui, detalhe, cada grupo, né, cada sítio de ligação, né, nessa primeira substância, CR001PS, ele mostra os diferentes sítios de ligação, NH, a ligação iônica, ponte de hidrogênio, cada sítio daquele, cada aminoácido daquele, o resíduo do aminoácido, se era uma ponte de hidrogênio, se era um nitrogênio, com a força dessa ligação, a distância e a energia daquela ligação. Para comparar uma com a outra, né? Uma droga com a outra e ver qual que tem ligações mais fortes, qual que tem resíduos de ligação mais fortes. A ponte de hidrogênio é uma ligação bastante forte, uma interação bastante forte. Né? Então, ele vai analisando cada droga dessa, né? E comparando com o saquinavir e com o lopinavir e observando quais delas seriam as mais indicadas para reposicionar, as melhores candidatas a reposicionamento. E aí ele analisa também a estrutura química, né, molecular dessas substâncias, os resíduos e essas ligações aqui que ele detalhou na tabela 2. E as critérios de seleção, como eu falei para vocês anteriormente, o menor energia, né, energia livre, em quilocaloria por mol, quando comparado ao padrão, que é o saquinavir. O menor é IC50 e a maior percentagem de inibição. Se eu tenho drogas com IC50 baixo, né, ou pequeno, é sinal de que eu precisei de uma quantidade menor de droga para que ele inibisse aquela proteína, para que ele tivesse aquela interação. Mas se eu tenho uma percentagem de inibição alta, é porque houve uma alta inibição, né, como o próprio termo diz. E se eu tive baixa energia para que aquela interação acontecesse, é sinal de que aquela interação é forte, não precisa de tanta energia para que ela aconteça. Então, esses foram os critérios que ele utilizou, além de analisar cada energia desses resíduos aqui de aminoácido em cada uma dessas substâncias. E aí ele chega, né, nas substâncias, uma por uma, e observa a viabilidade celular, ou seja, a capacidade da célula de permanecer viva, né, de permanecer viável, e a capacidade do vírus se replicar, ou seja, a capacidade daquela droga de inibir a protease. Né? Em verde, então, a gente observa a capacidade dele de inibir a protease, todos com uma curva aqui descendente, né? E em vermelho, a viabilidade celular, como que a célula permanece diante daquela droga. Né? A maioria também com uma curva descendente, mas a gente observa que, por exemplo, ó, a 3PS com uma curva descendente, porém, muito mais lenta do que outras. Aqui uma curva descendente, aqui também no 13, uma curva descendente, e o saquinavir também, uma curva descendente, mas em concentrações logarítmicas muito maiores de droga do que outras. Né? Então, se a gente for olhar o EC50, ou seja, concentração, metade da concentração, a concentração necessária para metade do efeito, a gente não vê tanta diferença. Ó. Se a gente comparar as curvas verdes, uma vai cair aqui no
log 2, outra vai cair aqui no 2 ponto alguma coisa, outra vai cair quase no 3. Não há tanta diferença entre as drogas. Agora, se a gente observar a curva vermelha, essa aqui cai no 2,5, essa no 2, olha essa aqui do 3. A gente não nem vê onde que ela vai cruzar o eixo das abscissas, da abscissa. Né? A gente nem vê onde é que ela vai cruzar. O 13, a mesma coisa. O Saquinavir, a mesma coisa. O que isso quer dizer? A habilidade celular para essas drogas é muito diferente dessas outras drogas. Ou seja, para eu calcular o CC50 para essas drogas, ele vai ter valores muito maiores do que das outras drogas. Certo? Então, a toxicidade dessas drogas é muito menor do que das outras drogas. 3, 13 e o próprio Saquinavir. A gente tem uma toxicidade muito menor. Ou seja, para eu ver o tempo não. Quando que essa curva chegou no zero e mediu o CC50, vai dar um log alto e, logicamente, uma concentração alta dessa substância. Então, a toxicidade dela é muito menor. Quando eu faço a razão CC50 sobre EC50, ela vai ter uma seletividade muito maior, um índice terapêutico muito maior do que as outras drogas. Logo, são drogas mais seguras. Então, apesar de todas elas mostrarem um EC50 próximo, algumas maiores, outras menores, quando a gente falou da segurança ou da toxicidade, é 3 e a 13 mostrando uma seletividade maior. Até maior do que o Saquinavir, até melhor. Então, a CBR-003PS exibiu, né, a característica semelhante, né, com o 50 abaixo de 0,42, percentagem de inibição de 58, quando analisado em vivo. A ancoragem molecular, né, o estudo da ancoragem molecular das tabelas 1 e 2 mostrou que elas são potenciais inibidores da protease, e quando foi analisado exatamente o estudo das ligações de hidrogênio com aspartato, foi comprovado o que já tinha sido visto com relação ao IC50 e a capacidade de inibição. Mais uma vez, que a gente falou, né? 3PS, 13PS Saquinavir, a maior razão, indicando melhor seletividade, 100% de viabilidade de todos os testes, e aí ele mostra as características dessas duas novas drogas, né? Ou não tão novas, mas drogas novas para essa finalidade. A 3PS é uma droga parenteral, uma cefalosporina, inicialmente desenvolvida para gram-positivos, que explica a falta de toxicidade em células mamíferos, né? Grande parte gram-negativos. Enfim. E a 13PS é um perfil de segurança favorável, que pode ser explicado pela falta de toxicidade nos ensaios celulares também, que foi mostrado. E aí entra a discussão do fato de essa droga 3PS ser um antimicrobiano, né, uma cefalosporina. Ok, ela tem atividade de inibição da protease. Vale a pena você usar uma cefalosporina, né, um antimicrobiano, a longo prazo, que é o caso das drogas antirretrovirais, né? Vale a pena você está aí sujeito à resistência antimicrobiana, né? Diversos outros problemas que uma cefalosporina pode gerar em termos de resistência cruzada, para ser utilizado como antirretroviral. Aí são outras questões que precisam ser respondidas, mas o que ele está mostrando é a capacidade dessa droga de inibir a protease e de forma segura, né, em células humanas. Ele mostra outros, né, fluoxacino, que já tem estudos para câncer de pulmão, né, para formação de placa amiloide, a própria penicilina para Alzheimer e a 13PS, que também está no contexto promissor para doenças ginecológicas. Então, esses dois compostos foram os mais promissores, excedendo 32, que é um índice terapêutico alto, porém, o antibiótico, né, 3PS utilizado e 13PS precisam, óbvio, de mais investigações para que você possa concluir se eles realmente são drogas que vão ser usadas com inibidores da protease ou não. E aí, outros estudos, talvez mais estudos in vitro, em seguida estudos em seres humanos que possam comprovar essa aplicabilidade, né, como inibidores da protease.
E aí, mais uma vez, no final, né, contextualizando o estudo, a nossa linha de pesquisa, né, e é o que a gente tem visto até aqui, o estudo mostra, né, uma parte de um estudo in sílico, uma parte de um estudo in vitro, finalizando aí com 2 candidatos, né, que elegem substâncias a ser utilizadas como inibidores da protease. É possível, né, como o Nathan vai apresentar aí na jornada, né, um pouco, a gente fazer esse caminho, né, pegando um estudo in sílico, e iniciar e fazer estudos como ele fez, ou estudos a partir da revisão da literatura, utilizando o banco de dados, em seguida promover estudos in vitro, em seguida estudos em seres humanos, né, segurança, eficácia, em seguida estudos clínicos para a gente chegar a novos candidatos, né, não só para o HIV, como para outras drogas. Quem sabe, a partir do nosso estudo, né, da farmacologia, a gente chegue às conclusões sobre a segurança, né, das drogas que a gente está pesquisando para o HIV e possa utilizar essas informações também para futuros estudos in sílico e vice-versa. Né, a partir de estudos in sílico, gerar informações que possam gerar estudos clínicos e novas pesquisas clínicas. É isso. Obrigado. Muito obrigada aí pela sua apresentação. Parabéns. Eu tenho alguns apontamentos aqui. Acho que o primeiro é justamente essa questão que você falou no final, sobre a relação que esse artigo guarda com a proposta que o Nathan vai apresentar na jornada. Né? Então, a motivação é basicamente a mesma. Então, uma vez que a gente sabe que tem vários antirretrovirais para o HIV com diferentes mecanismos de ação disponíveis, com um efeito interessante para o qual, né, eles são utilizados, eles estão associados a vários efeitos colaterais que limitam o tratamento. Então, essa ideia de que não existe fármaco perfeito é uma ideia importante, mas a gente pode ter um perfil de efeitos colaterais que são melhor tolerados do que outros, né? Efeitos mais numerosos do que outros. Então, essa busca por moléculas com perfil melhor, acho que é sempre importante, considerando uma doença crônica. A pessoa não vai usar durante um período de tempo e vai parar. Então, acho que essa perspectiva ela é interessante. E uma questão que ele não colocou aqui, mas ainda se apegando no fato da gente estar falando de tratamento de doenças crônicas, ver questão de interação medicamentosa também acaba sendo relevante, né? Mas qual é a diferença fundamental entre essa proposta e a proposta que o Nathan vai apresentar? Então, essa proposta, ela foca na estrutura química do fármaco a ser reposicionado. A nossa abordagem, de modo geral, não se atém à estrutura química do fármaco. Na verdade, né, a gente propõe um reposicionamento baseado na doença. Então, às vezes parece confuso, né? Mas focado no fármaco, focado na doença, enfim. A questão é se o que vai ser o start vai ser associado à fisiopatologia da doença, e você, ao entender a fisiopatologia, você vai buscar moléculas capazes de modular aquela doença, ou se você ainda, obviamente, tendo interesse em alguma condição, você vai partir mais do pressuposto da estrutura química da molécula em si. Então, a diferença básica, né, seria fundamentalmente essa. E aqui a primeira parte do trabalho dele, né, uma vez que ele foca na estrutura química, ele se utiliza do que a gente fala lá da quimioinformática. Então, ele não vai sintetizar as moléculas e vai verificar se as moléculas se ligam na protease, fazendo ensaios de ligação. Que a gente estudou nas primeiras aulas, né, nas primeiras reuniões desse semestre. Porque a gente tem também investimento de tempo e dinheiro importante em fazer esses estudos in vitro. Então, a partir do momento que existem programas que permitem fazer a simulação desse ensaio de ligação, é isso que ele vai
utilizar como estratégia na primeira parte do trabalho dele. Você até fala qual é o programa que ele utilizou. Então, quando fala de docking molecular, né, traduzindo, seria ensaio de ancoragem molecular, que a gente viu nas nossas primeiras reuniões, que você pode, uma vez conhecendo a estrutura 3D do sítio de ligação, né, você vê que moléculas seriam capazes de se ligar naquele sítio, né, ou você fazer uma ancoragem molecular reversa, que é você, na verdade, né, focar na estrutura química do fármaco e ver que proteínas ele seria capaz de se ligar. Então, aqui é um ensaio de ancoragem molecular clássico, né? Então, considerando a estrutura tridimensional da protease, os diferentes sítios de ligação possíveis, né? Que moléculas vão ser capazes de se ligar em que sítio e qual vai ser a característica dessa interação, para ele poder fazer essa triagem, né? Moléculas que o perfil de ligação simulado vai estar associado a uma grande energia para se ligar, né? Ou uma alta concentração, são moléculas que já não vão ser interessantes, porque se você precisa de uma alta concentração para se ligar, você tem que pensar que a ideia, né, é você introduzir aquela molécula no organismo inteiro. Ela vai ter que passar uma série de locais até chegar no sítio de ação. A gente tem perdas ao longo desse processo. E aí, quanto deve ser a dose de partida para você ter aquela concentração naquele local? E qual é a relação entre a concentração para se ligar no alvo, que vai estar associado à modulação da doença, e a concentração vai determinar vários outros efeitos em paralelo, né, que é o que a gente chama de efeito colateral. Então, a gente não pode trocar 6 por meia dúzia, né, trocar aqueles que estão ali no mercado e que a gente está falando que o estudo de reposicionamento é motivado pelo fato de eles não serem perfeitos, por outros que vão ser tão imperfeitos quanto ele. Então, ele faz ali essa primeira parte, né, de triagem para ver como é que é a interação com a protease e a gente ter uma forma de filtrar e selecionar para a fase posterior de validação, que se ele for fazer validação experimental com todas as moléculas, ele também vai gastar muito tempo, também vai gastar muito dinheiro, né? E qual vai ser o percentual de falha? Esses estudos em sílico, baseados em modelagem, tem como pressuposto a capacidade de fornecer informações mais pragmáticas, né, e você conseguir, de repente, trabalhar com um universo menor. E aí a validação que ele propõe hoje, nesse artigo que você traz hoje, é uma validação semelhante ao que a gente viu na semana passada, que a gente estava falando também de um antiviral, então não contra o vírus de HIV, mas contra o SARS-CoV. Então, essa comparação entre a capacidade de reprimir a infecção viral com a capacidade de causar toxicidade na célula do hospedeiro é uma avaliação importante, né? E eu queria que você voltasse nos gráficos aí, que, assim, para as próximas apresentações, eu sei que dá trabalho, mas é bom tentar desmembrar, sim, porque senão fica pequeno. Podia trazer droga por droga, né? E a gente já tem uma limitação técnica aqui importante, né? Mas eu queria as curvas mais, a curva de... Tentar aumentar aqui para ver se não sei se tem melhor. como. Tem como, não sei se vai ficar bom, né? Porque essa tela não é touch. E aí o modo apresentação, acho que é o que fica maior. Você quer botar ali nesse modo apresentação. Né? E assim, aqui só acho que é interessante a gente rever esses gráficos, né? Porque lá na semana passada o autor escolheu apresentar os gráficos que avaliam essa toxicidade e o efeito antiviral em gráficos diferentes. Na verdade, não, acho que foi os mesmos que foi junto, né? Também foi um gráfico de 2 eixos. Uhum. Então é importante a gente perceber que são gráficos de 2 ordenadas. Uhum. Então, a viabilidade celular, né, à esquerda e o efeito antiviral à direita. Então, ambos efeitos concentração dependente. E
ele está medindo aí em percentual, como o Felipe falou, né? Em vermelho ele vai estar monitorando a viabilidade celular e em verde a curva concentração dependente em relação à replicação viral. Então, como a gente estava falando, né? A gente tem quanto que eu vou estar incrementando de concentração dessas moléculas e quanto isso vai estar repercutindo em diminuição da viabilidade celular, que geralmente é pelo núcleo, né, que ele conta. E quanto, né, de incremento da concentração da molécula que está sendo testada vai estar relacionado à multiplicação do vírus, né? Então, a gente tem um efeito de concentração dependente, lembrando que esse efeito ele não vai para o infinito. A gente vai ter um platô de efeito, né, que é o chamado efeito máximo. Aqui, né, é diferente um pouco do que a gente viu nas aulas iniciais, porque quanto maior for o efeito dele, isso significa o quê? Né? Que eu vou ter uma infecção viral menor e eu vou ter uma viabilidade celular menor. Então, só para mostrar por que as curvas elas são decrescentes e não são crescentes. Então, às vezes, né, passando assim rápido, a gente não pensa muito a respeito do que a gente está vendo, né? Então, o efeito, assim, quanto mais próximo tocar no eixo de X, maior vai estar sendo o efeito antiviral, né? Ou sobre a viabilidade celular. E aí, os valores do parâmetro que ele está comparando, né, para avaliar a potência e tal, tanto sobre o efeito antiviral como em relação à toxicidade, é o SC50 e o CC50, que ele colocou ali. Então, concentração necessária dessas moléculas para inibir, né, em 50% a replicação viral ou 50% do efeito máximo sobre a replicação viral, melhor dizendo, né, ou em relação, né, ao efeito máximo citotóxico. E essa observação é importante porque ele sempre vai ver um efeito antiviral, né, contra a infecção viral de 100%. Não, ele sempre quer dizer que a viabilidade celular estava em 100%, ele comentou isso em um dado momento, mas a capacidade da molécula, né, a capacidade máxima da molécula em reprimir a infecção viral não necessariamente é de 100%. Não sei se vocês se recordam, na semana passada, os autores separaram as moléculas que tinham efeito antiviral em dois grupos, efeito forte e efeito fraco. Então, ele determinou que, para ser considerado um efeito antiviral, precisava reprimir pelo menos 50% a infecção viral. E a molécula que era considerada forte reprimia mais de 80%. Aqui, eu não sei se ele determinou um teto, né? Mas lá nos ensaios ainda de ancoragem molecular, segundo você mostrou, tem inibição não de 100%, inibição de 50%, sim. E o IC50 é relacionado a essa inibição máxima de 50%. Então, como calcular esses parâmetros? É sempre importante a gente relembrar, né, e ver se a gente está pensando corretamente. Então, aqui o Felipe fez algumas comparações que é importante a gente discutir, né, porque a concentração associada a quando a gente tem a interseção entre eixo de X e eixo de Y, não é onde a gente avalia o CC50 ou onde a gente avalia o SC50, né? Não é esse ponto de interseção. Esse ponto, né, está mais vendo qual a concentração que determinou o efeito máximo inibitório sobre a replicação viral ou sobre a viabilidade celular. Então, a gente tem que sempre pensar que o parâmetro de referência que a gente compara não é essa concentração do efeito máximo, e sim a concentração para determinar 50% do efeito máximo. A gente pode até ver que os efeitos máximos associados à curva verde, eles podem ser semelhantes, né? Como você falou lá, né? Um log 2 molar seria 10 a 2, né?
nanomolar, Nanomolar, eu acho, né? Nanomolar. Então, 100, 1000 nanomolar, né? 10 a 2, não, 100 nanomolar, né? Então, pode ser tudo mesmo, mais ou menos na faixa de 100 Uma ordem de nanomolar. grandeza. Mas as curvas, elas se sobrepõem? Não, embora o efeito máximo esteja aí situado em torno de 100 nanomolar, a gente vê que algumas curvas, elas têm um decaimento mais íngreme. Então, isso estaria associado a um CS50 menor. Então, elas inibem a replicação viral, mas não todas exatamente com a mesma potência. Então, não sei se está dando para quem está aqui pessoalmente ver, né? Mas quem está vendo pelo vídeo, de repente, consegue enxergar. Dá para ver, ó, 12 melhor, tem uma queda né? maior aqui, né? Então, é mais íngreme, né? O outro, não é questão de tempo, né? Que a gente está avaliando. Então, a gente vê que o efeito máximo produzido por todas essas moléculas é na mesma faixa de concentração, mas a gente tem umas que são mais potentes do que outras. Isso pode ter ajudado ele a fazer essa triagem, né? De lá, no final das contas, ele escolher essas CBR 003PS ou CBR 013PS. Logicamente, eu não posso ter potência, né? Uma grande potência enquanto antirretroviral, também associada a uma grande potência relacionada ao efeito citotóxico. Então, na verdade, né, quanto maior for o CC50, menos tóxico seria essa molécula, né? Por isso que ele faz a razão entre CC50 e SC50, e quanto maior for essa razão, mais interessante, mais segura seria a molécula, né? E aí a gente conhece isso normalmente com o termo índice terapêutico. Eu acho que também nas primeiras aulas eu comentei isso com vocês, né? Índice terapêutico, margem de segurança e tal, né? Mas aqui, quando ele fala de seletividade, dentro do contexto a gente entende, mas pode, em algum momento, ficar meio nebuloso o uso desse termo, né? Porque talvez, em substituição ao índice terapêutico, fosse interessante ele falar sobre toxicidade seletiva e não seletividade, exatamente, né? Porque toda vez que a gente está trabalhando com um fármaco, um pretenso fármaco, que vai ser um antibiótico, né? Ou tratar uma infecção bacteriana, uma infecção fúngica, ou ainda, né, uma infecção viral, a gente tem que pensar que o nosso foco não é alterar com a atividade da célula do hospedeiro, e sim desse organismo, desse outro organismo que estaria causando a doença. Então, por isso que a gente fala de toxicidade seletiva, né? Afetar um organismo sem afetar o outro. E quando a gente fala seletividade, a gente pode acabar caindo na cilada de repente pensar, né? Ele se liga na protease e na integrase? Ou ele só se liga na protease, né? Mas tanto a protease como a integrase, no caso que a gente está falando, são enzimas associadas ao processo de replicação viral. Então, quando a gente usa seletividade, normalmente tem a ver com o sítio de ligação daquele fármaco. Então, acho que esses exercícios todos são importantes, né? Para a gente, quando chegar no outro artigo, a gente vê esse termo que quer dizer uma outra coisa e assumir que é a mesma coisa que esse artigo está querendo. Ele mesmo fala em índice terapêutico, trazer, mas né? ele chama de seletividade. Pois é, então assim, ele vai meio que mesclando um termo com o outro, mas assim, para uma pessoa mais experiente, talvez isso fique muito claro, e na hora que a pessoa for apresentar um outro artigo, não vai se confundir. Mas às vezes uma pessoa menos experiente ouve um termo aqui e vai aplicar esse termo ao discutir uma outra coisa, e o termo querendo representar questões distintas, né? Então, sempre quando a gente pode
passar por esses princípios básicos, né, de terminologia, de farmacologia, eu acho interessante. Na semana passada, a gente começou uma série nova nas postagens do Instagram, né, uma série de ideia da Mari e do Natan, de abordar essas pílulas de farmacologia. Então, a gente trouxe alguns termos, né, e eu coloquei lá no grupo, porque sempre é importante a gente revisitar. Porque volta e meia, às vezes, a gente fala uma coisinha equivocada e que em algumas situações, né? Mas a gente está aqui com que objetivo, né? Todo mundo, em momentos distintos que seja, né? Está querendo discutir ciência, está atuando como docente ou pode vir a atuar como docente. E aí, quando a gente vai dar uma aula, não que a gente nunca vai errar, nunca vai cometer equívoco e não vai falar, não, peraí, desculpa, não foi isso que eu falei. Mas, às vezes, se a gente fala uma coisa que não está completamente certa e não se apercebe, qual o potencial de multiplicação que a gente tem daquilo, né? Então, acho que é sempre interessante todos nós estarmos revisitando esses termos para isso, né? Para a gente não cair nesses equívocos, né? Quando a gente for falar, vocês vão ter que fazer comunicação científica semana que vem, né? Você, Felipe e Natan, oralmente, Karine, a Sara, o Felipe, a Camila, na forma de pôster. O nosso discurso ele precisa ser bem amarrado, mas você falando aí só com o avaliador do pôster, ou uma pessoa ou outra que vai estar passando, o impacto ainda é menor, mas no auditório, que a gente não sabe quantas pessoas vão ter, né? Então, a nossa comunicação ela tem que ser eficiente. Então, acho que a gente sempre fica falando dos termos, né? É como se fosse o método Brazas de aprender inglês, o método Brazas de aprender farmacologia. A gente repete tanto, que aquilo já fica orgânico, já fica natural, né? Então, acho que quando a gente pode repetir, é sempre interessante. Eu achei o artigo muito pertinente nesse momento, por vários motivos, porque você está fazendo essa apresentação visando também, né, obter o crédito na disciplina de reconhecimento de fármacos. Então, demonstrar compreensão sobre esse tema é importante. E quando você fica na posição de espectador, mesmo que participe da discussão, não tem tanta oportunidade de mostrar o que aprendeu acerca do tema, e quando a gente vai fazendo a exposição, é que a gente tem mais oportunidade de mostrar, né? Então, tem esse objetivo que é interessante nesse momento. É uma das linhas de pesquisa do grupo, embora o nosso foco seja na bioinformática, se a gente quer se especializar nessa área, é importante a gente também conhecer um pouquinho mais da química informática, mesmo que a gente não vá, em curto prazo, médio prazo, que seja, investir nessa estratégia de relacionamento. Mas a gente compreender melhor, sem dúvida, é relevante, né? Porque quando a gente vai fazendo uma exposição, mesmo que o nosso foco seja na doença e que a gente se utilize de bioinformática, a gente pode ser questionado a respeito, né, de quanto foca no fármaco e como que é essa parte da química informática. E, sobretudo, porque o Natan vai apresentar semana que vem a proposta, né, que tem essa motivação semelhante, e quanto mais repertório o Natan conseguir adquirir a respeito disso, melhor. Então, não somos só nós que descobrimos aí o gene da lâmpada e pensar, não, a gente ainda pode melhorar os antirretrovirais para o HIV, né, considerando menos eventos adversos, menos efeitos adversos associados. Então, a gente vê que tem outros grupos buscando a mesma coisa, mas o fato de ser também uma estratégia diferente aquieta o coração, né? Porque significa que a gente está num caminho certo e que a gente pode vir a desenvolver com essa proposta também um trabalho original. Se a gente vai conseguir fazer a validação experimental lá na frente ou não, né?
Ainda não sabemos. Vai necessitar de uma parceria, mas a gente aqui faz parte de um prédio de pesquisa, né, de um instituto que tem um departamento que trabalha com virologia. Então, é uma parceria que é possível, não é completamente inviável. Fora que a gente também viu, né, que além dessa validação clássica in vitro, a gente pode ver se tem outros bancos de dados que tenham avaliado algum fármaco que a gente mostre como possível, né, de reposicionamento e que a gente possa, a partir desse banco de dados, também ver a ação antirretroviral. Eu fiquei lendo o artigo, estudando e imaginando possibilidades, né? A cabeça da gente fica pipocando, né? Porque pode sair 1, 2, 3 moléculas daqui, a gente fazer alguma coisa in vitro e depois, quem sabe, até um ensaio clínico. O Antônio Pedro tem condição de fazer, de incubar, né, um ensaio clínico, a gente precisaria de gente, lógico, né? Mas é possível, né? O grupo liderar, né, com parcerias, alguma coisa nesse sentido. Alinhavando tudo isso, né? Esses ensaios in vitro, eu não achei assim tão... Claro que tem os kits, as células que têm que ser compradas, mas são estudos, né, mirabolantes. Né? Mas assim, para um grupo que já trabalha com HIV, isso aí é tranquilo, né? É tranquilo, né? Me parece bem factível. Mas eu fico sempre ligada também nessas alternativas que alguns artigos trazem, da gente consultar outros bancos de dados que possam ter essas informações, porque o da semana passada, ele fez ensaios in vitro com algumas substâncias, mas ele pegou de um banco de dados, né, resultados de várias outras. E algo também que me suscita curiosidade de explorar, que a gente vê alguns artigos que versam sobre reposicionamento fazendo, pessoas que têm comorbidades. Então, aqui ele falou de uma cefalosporina, né? Uhum. Mas ele também falou de uma outra substância que é utilizada para endometriose. Né? Coisa no útero, né? Tem a ver com ginecologia. São duas coisas no útero, a endometriose e a fibrose uterina. Uhum. Então, será que não tem, né, algum banco de dados também que mostre mulheres e uso desse CBR para fibrose uterina que tenham HIV, né? E mulheres que tenham HIV, não tenham fibrose uterina e não estejam sob o uso desse fármaco. Mas todas elas estão sob o tratamento antirretroviral tradicional, porque, né, quer dizer, tem algumas pessoas que não se tratam, mas, como a gente já falou, né, eticamente não é adequado. Mas como é que está o controle da infecção com esses dois grupos de mulheres, né, que têm HIV e que não tem endometriose, tratando em paralelo a endometriose? De repente, a gente pode, através desse tipo de estudo, fazer alguma inferência. Não é um padrão ouro, mas, de repente, já pode trazer alguma coisa. Até porque você mesmo falou e abordou em outros artigos que dificilmente você tem uma monoterapia para o HIV, por conta de falha terapêutica e tal. Então, me parece que se a gente conseguir ter estudos que o tratamento do HIV seja acompanhado ou não dessas moléculas que a gente está propondo para reposicionamento, me parece que as informações que a gente pode vir a obter sejam informações interessantes. Não vai estar só sobre o tratamento daquela substância ser reposicionada, mas me parece que a gente consegue obter algumas respostas. Mas é lógico que a gente está falando de uma coisa que ainda está lá na frente, né? Ainda tem um caminho a se percorrer. Mas ao longo de todas as nossas discussões científicas, é isso, né? A gente vai construindo as possibilidades. E se a gente, no final, consegue, além do estudo em si, mostrar alguns ensaios in vitro, um banco de dados que reforce, né? Olha o poder que a gente pode ter, informação poderosa que a gente pode não ter
mais adiante, o potencial de publicação é mais do que isso, né? O potencial de contribuir efetivamente com o melhor tratamento dessa doença. Né? Mas eu acho que é isso, Felipe. Obrigada. Vou passar aqui para a Karine, se a Karine tem alguma pergunta, se ela está podendo falar, porque a Karine estava com umas questões. Karine, você está podendo falar? Olá, pessoal. Boa tarde. Estou sim, professora. Bom, eu não tenho perguntas a fazer para o Felipe, só queria parabenizá-lo pela apresentação. Como eu sempre falo, né, Felipe é sempre muito bem explicativo nas apresentações dele. Gostei bastante do artigo, né, saindo um pouquinho daquela linha da parte mais de avaliação sanguínea, né, digamos assim, essa parte mais da lida do paciente indo mais para essa área da quimioinformática, né, uma vez que a gente fala de bioinformática, hoje o Felipe veio falando um pouquinho sobre quimioinformática, então achei um artigo bem interessante. Mas não tenho perguntas a fazer, não, só mesmo parabenizar. Obrigado. Obrigada, Karine. Natan? Eu só queria também parabenizar como eu achei que interessante. Obrigado. E a Mari? Eu tenho uma pergunta, só parabenizar sempre. Também, para dar parabéns. E foi uma aula, né? Tanto o filho apresentando como a professora nas considerações finais, não tenho nenhuma dúvida. Obrigada, Felipe. Obrigado. Até a próxima. Semana que vem, né? Semana que vem é. Nessa Natan. Quinta-feira.